querido e minha querida concurseira que está estudando Direito Constitucional, vamos hoje para uma aula bem legal a respeito de direitos e garantias individuais. A gente está analisando aqui aqueles direitos do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Quais são os direitos mencionados lá no caput do artigo 5º? Vamos lembrar lá. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar os direitos inerentes à liberdade. Então, vamos lembrar aqui. As liberdades são os direitos mais básicos que surgem lá no início dos direitos fundamentais. Então, com o surgimento dos direitos fundamentais, nós tivemos o início dos direitos de liberdades. Por isso que os direitos relacionados às liberdades, eles são classificados como direitos de primeira geração. Lá no caput do artigo 5º, então, eu tenho uma ideia genérica do que é a liberdade. E a liberdade, na forma como ela está prevista lá no caput, ela é uma liberdade bastante ampla, em um sentido bem amplo. Aqui englobando a liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade religiosa. Então, ao falar liberdade no caput, a Constituição assegura diversas outras liberdades. É por isso que nos incisos do artigo 5º nós encontramos diversos direitos relacionados à ideia de liberdade. Esses incisos relacionados à ideia de liberdade é que nós vamos passar a analisar agora. Então vamos para o primeiro inciso referente à ideia de liberdade. O primeiro inciso refere-se ao artigo 5º, estou falando do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da liberdade de ação ou o princípio da legalidade. Então, liberdade de ação ou o princípio da legalidade, que vai dizer lá que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que a Constituição está nos dizendo aqui? Ela está dizendo assim, para as pessoas, para os particulares em geral, eles podem fazer tudo aquilo que a lei não proíba ou que ela determine. Então a ideia qual que é? A ideia da liberdade. Você pode agir da forma como você quiser, desde que você não viole aquilo que a lei esteja proibindo. Então existe uma liberdade aqui no que diz respeito à legalidade para o particular. Então, para o particular, esse princípio da legalidade diz que ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. A regra aqui é da autonomia da vontade. Então, eu e você somos livres em um Estado democrático de direito para fazer aquilo desde que a lei não proíba aquele comportamento. Agora, o princípio da legalidade, essa ideia de liberdade, quando voltada para o poder público, quando o destinatário desse princípio da legalidade é o poder público, a história muda. Porque em um Estado de direito, nós temos o Estado que se submete à vontade da lei. Então, o Estado ele não pode fazer nada fora daquilo que a lei lhe autoriza. Então, o princípio da legalidade para o poder público ele é diferente. Ele só autoriza o poder público, o Estado, a fazer aquilo que a lei permita, que a lei autorize. Por isso que o princípio da legalidade para o poder público, para o Estado, é chamado de legalidade estrita ou estrita legalidade. Por quê? O poder público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Ele está limitado aos ditames legais, aquilo que a lei determina. Aí você está pensando, professora, mas e os atos discricionários? Os atos discricionários não são uma exceção a isso? Claro que não. O ato discricionário, ele tem um limite também, que é a própria lei. Então, mesmo no ato discricionário, o agente, dentro da sua discricionariedade, ele não pode violar a lei. Então, ainda assim, nós temos o princípio da legalidade num ato discricionário. Então, primeira coisa, princípio da legalidade, para o particular, autonomia da vontade. Para o Estado, só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Outra coisa importante aqui, é a gente analisar o que essa lei que a Constituição menciona lá no artigo 5º, inciso 2º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que ele está dizendo? Seria a lei formal, aquela feita lá pelo Poder Legislativo? Não. Quando a Constituição fala ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ela está se referindo à ideia de lei em um sentido amplo, em um sentido genérico. Aqui comporta outros instrumentos normativos. Então, outras normas. Eu e você, por exemplo, podemos ser obrigados a fazer alguma coisa em virtude de um decreto.
Um decreto é uma lei? Não, um decreto não é uma lei. Mas eu posso ser obrigada a ter um determinado comportamento em virtude de um decreto? Eventualmente eu posso. De uma medida provisória? Eu também posso. Essa é uma parte da doutrina que entende dessa forma. Por isso que existe uma diferença entre o princípio da legalidade, previsto ali no artigo 5º, inciso 2º, e o que nós chamamos de reserva legal. O princípio da reserva legal, ele é mais restrito do que o princípio da legalidade. Então, para a gente tentar visualizar melhor, imagine assim, ó. Imagine esse círculo aqui como sendo toda a esfera de legalidade. Então, dentro da legalidade, eu posso ter aqui uma medida provisória, eu posso ter a própria lei, eu posso ter um decreto. Então, essa ideia do princípio da legalidade é dentro de um conceito mais genérico de norma. Então, um princípio pode me determinar alguma coisa, mesmo não sendo uma lei. Agora, dentro dessa legalidade, eu tenho algumas matérias que a Constituição diz que só podem ser regulamentadas através de lei. Só que quando ela fala na forma da lei ou através de lei, ela está se referindo àquela lei formal, àquela lei feita pelo Poder Legislativo. Então, aquelas matérias que só podem ser objeto de lei, aquela feita pelo Poder Legislativo, nós chamamos de matérias de reserva legal, que a Constituição reservou apenas para o Legislativo tratar. Quer ver um exemplo? Eu pergunto para você, poderia ser estabelecido tipos penais, crimes, através de um decreto? Um decreto pode criar tipos penais? Não, não pode. Uma medida provisória pode criar tipos penais? Não, não pode. Quem que pode criar tipos penais? Quem que pode criminalizar uma conduta? Apenas a lei. Então, nós dizemos que a matéria tipificação de crimes ou criminalização de comportamentos é uma matéria de reserva legal. Por isso que a reserva legal, ela tem uma esfera mais restrita. Então, a reserva legal, ela seria uma esfera aqui, ó, da legalidade. Tá? Uma espécie de legalidade. Então, olha como é que veio em prova. Veio dizendo assim, que o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade, eles teriam a mesma amplitude. Certo ou errado? Errado, porque o princípio da reserva legal, ele tem uma amplitude menor, porque ele se direciona a matérias mais específicas, enquanto que o princípio da legalidade, ele é um princípio mais genérico, ok? Vamos evoluir aqui, ó. Ainda em relação à ideia de legalidade, nós podemos analisar ainda algumas coisas. Eu posso analisar aqui a perspectiva da legalidade na esfera da tributação. Lá no artigo 150 da Constituição Federal, que vai estabelecer os limites a partir da tributação, existe pela Constituição o limite dado ao Estado, dizendo assim, ó, você só pode exigir ou aumentar tributos através de lei. Então, ele está dizendo, ó, existe uma esfera de legalidade na área da tributação. Então, na tributação, aqui eu posso colocar, inserir aqui a ideia do princípio da legalidade. Assim como a gente falou em relação à tipificação de crimes. Olha o que a Constituição vai dizer lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que a Constituição está me dizendo aqui? Eu preciso de uma lei formal nesses casos. E como a gente viu, a tipificação de crimes é matéria, portanto, de reserva legal. Então, o que eu quero que você grave aqui, especialmente a respeito de princípio da legalidade e liberdade de ação. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa lei é apenas a lei formal? Não, é uma lei em sentido amplo, de forma mais genérica, de acordo com a doutrina majoritária. Lembrando que essa legalidade, para o particular, autoriza ele a fazer tudo aquilo que não for proibido, autonomia da vontade. Enquanto que para o poder público, essa legalidade não é tão ampla assim. Aqui aplica-se a regra da estrita legalidade, em que o poder público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Ok? É isso que nós tínhamos para falar de legalidade. Vamos avançar aqui para o segundo direito relacionado à ideia de liberdade, que é a liberdade de manifestação do pensamento e a liberdade de expressão. Aqui nós vamos analisar 3 incisos da Constituição. Nós vamos analisar o inciso 4º, 5º e o 9º do artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos lá. O princípio aqui, a ideia da liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão, ela está diretamente ligada a um princípio fundamental. Que princípio fundamental será que é esse?
É o pluralismo político. O pluralismo político, enquanto princípio, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, é o respeito que o Estado tem à diversidade de ideias, diversidade de opiniões. Então, posso dizer que em um Estado, como o Estado brasileiro, eu posso expressar as minhas ideias, as minhas opiniões, por quê? Porque eu tenho um princípio que me assegura isso, que é o pluralismo político. Então, nós podemos dizer que a ideia de liberdade de expressão, manifestação do pensamento, está diretamente ligada à ideia do pluralismo político, que é esse respeito à diversidade de ideias, diversidade de opiniões e a possibilidade de você expressar essas opiniões, essas ideias. Eu posso relacionar ainda, lógico, ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é esse respeito que o Estado dá ao exercício dessas liberdades. Na sequência aqui, vamos focar, então, no primeiro direito aqui, que fala a respeito da liberdade de manifestação do pensamento. A Constituição Federal vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Primeiro vamos analisar o que seria essa manifestação do pensamento. Aqui também bem genérico. A liberdade de manifestação do pensamento está relacionada à ideia de você ter uma opinião, você ter um pensamento e de você poder exteriorizar esse seu pensamento. De que forma? De forma escrita, de forma oral, através das suas vestimentas, da forma como você quiser. Você pode exteriorizar essa sua ideia. Mas não só isso. Também está relacionada à ideia de ouvir, assistir e ler. Então, quando você lê alguma coisa, você assiste um filme, você ouve uma música, isso também está relacionada à ideia de manifestação do pensamento. Vamos ver a questão agora do anonimato. A Constituição ainda assegura a vedação ao anonimato. O que é isso? Então, quando a Constituição diz assim, ela assegura a liberdade de manifestação do pensamento, ela vai dizer, você pode até expressar aquilo que você pensa, as suas ideias, as suas opiniões, mas você não pode fazer isso de forma anônima. A gente vai ver que essa vedação do anonimato, ela serve para assegurar o chamado direito de resposta. Mas o que eu quero que você veja aqui, a primeira parte, é que essa ideia de vedação do anonimato é para que o direito à liberdade de manifestação do pensamento não seja absoluto. Então, a liberdade de manifestação do pensamento não é um direito absoluto, não te assegura dizer tudo aquilo que você quiser e ainda se manter de forma anônima, não. Você tem que expor ali, mostrar quem está realizando aquela expressão para, eventualmente, se apurar aqui responsáveis. Além disso, a Constituição, dentro dessa ideia de vedação ao anonimato, ela não permite os chamados discursos de ódio, de preconceito, de discriminação. Então, você tem o direito à liberdade de manifestação, mas esse seu direito não é absoluto. Esse seu direito encontra o limite na própria Constituição, que veda o anonimato, e ainda em outros direitos fundamentais, porque você não tem o direito de, dentro da sua liberdade de expressão, propagar discursos de ódio, violar a intimidade ou a privacidade das pessoas. Ainda em relação ao anonimato, a gente vai comentar um pouquinho a respeito das chamadas denúncias anônimas ou delações apócrifas. O que seriam as denúncias anônimas? A pessoa realiza uma denúncia sem se identificar. A denúncia anônima, ela viola a regra do anonimato? A vedação do anonimato? Como regra, sim. Eu não posso admitir a instauração de um processo formal com base em uma denúncia anônima. Então, eu não posso abrir um inquérito policial, eu não posso abrir uma sindicância, eu não posso abrir um processo administrativo com base apenas em uma denúncia anônima. Isso seria inconstitucional pela vedação ao anonimato. Agora, o STF já decidiu que em relação àqueles chamados disque denúncias, ou mesmo a denúncia anônima, ela não impede que o órgão responsável inicie ali investigações a respeito daquilo que foi denunciado. Mas veja só, não pode instaurar um procedimento formal. O que se permite é a mera investigação. Então, por exemplo, tá lá, diz que denuncia a pedofilia. Aí a polícia recebe uma denúncia, a pessoa não vai querer se identificar. Aí a polícia, ao receber aquela denúncia, qual é a obrigação do órgão? O que eles têm que fazer? Eles têm que ir e investigar. Mas pode abrir inquérito, ação penal, rolo, treta, confusão? Ainda não. Por quê? Porque eu não posso com base em uma denúncia anônima. Ok? Então, o que você tem que gravar? As denúncias anônimas ou delações apócrifas, como regra, violam o anonimato. Contudo, o STF entende pela possibilidade de se iniciar a investigação com base em denúncias anônimas. Beleza?
Ainda em relação à vedação ao anonimato, vamos comentar a respeito da figura do jornalista, que quando ele tem que dar uma informação e a Constituição resguarda o sigilo da fonte. Então a Constituição Federal vai dizer que é assegurado o direito à informação, resguardado o sigilo da fonte. Essa regra, ela se aplica aqui à ideia do jornalista. O jornalista, ele não é obrigado a fornecer a fonte da sua informação. E daí, isso não violaria o anonimato? Não. Por que não viola o anonimato? Porque quando o jornalista ele dá a informação ela não é proferida de forma anônima. Até porque se houver algum abuso ou se extrapolar os limites da manifestação do pensamento, o próprio jornalista será responsabilizado. Então, quando o jornalista não revela a sua fonte, mantém o sigilo da sua fonte, isso não é anonimato. Por quê? Porque a informação ela não é proferida de forma anônima. Ok? Essas duas informações aqui, bem importantes para a sua prova. A ideia do anonimato, como eu disse antes, é para assegurar outro direito. Então, a Constituição, ela veda o anonimato, especialmente para assegurar o direito de resposta. A Constituição vai dizer que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização pelo dano material, moral ou à imagem. Olha quanta informação aqui a gente tem nesse inciso. Então, a Constituição assegura o direito de resposta, que é o direito de você responder a alguma agressão, que é o agravo. Então, a pessoa, dentro da liberdade de manifestação do pensamento, extrapola esses limites e acaba agredindo uma outra pessoa, violando outro direito de outra pessoa. Aí, o que essa pessoa tem? Ela tem o direito a responder àquela agressão. Como que é exercido esse direito? De forma proporcional. Vem aqui comigo, ó. A regra do direito de resposta é a proporcionalidade. O que significa isso? Significa que quem foi agredido tem o direito de responder na mesma proporção com a qual foi agredida. Exemplifico. Época eleitoral. Vai um determinado candidato lá no programa eleitoral, em um determinado programa, e começa a agredir outro candidato falando coisas mentirosas, falsas, caluniosas. Aí a pessoa que foi agredida, ela tem o quê? Direito de resposta. Esse direito de resposta deverá ser realizado na mesma emissora, no mesmo horário e ainda, por exemplo, se o cara agrediu durante 30 segundos a figura do outro candidato, a pessoa que vai exercer o direito de resposta terá o quê? 30 segundos para exercer o seu direito de resposta. É essa a ideia da proporcionalidade. Daí que o direito de resposta, ele vincula também os órgãos que realizaram a agressão lá, que propagaram a agressão. Então, o jornal, a emissora de TV, ela também terá a obrigação aqui de responder de assegurar o direito de resposta. A lei que regulamenta o direito de resposta, que é uma lei de 2015, que eu menciono ela aí no seu material, ela diz que o direito de resposta deve ser assegurado de forma gratuita. Então, não pode se cobrar para o exercício desse direito constitucional. E ainda existe um prazo para o exercício do direito de resposta, que é de 60 dias, contados da ciência aqui da agressão do agravo. Então, eu tenho um prazo decadencial, cuidado, não é prazo prescricional, é prazo decadencial de 60 dias para o exercício do direito de resposta. Então, a gente viu que a vedação do anonimato serve para assegurar o direito de resposta, que é o direito de responder de forma proporcional a uma agressão. Além do meu direito de resposta, eu posso acumular uma indenização em virtude desse agravo. Essa indenização pode ser por 3 tipos de danos, como a gente viu aqui, ó. Pode ser pelo dano material. O dano material é aquela perda econômica que eu tive em virtude dessa agressão. O dano moral, que é o sofrimento, a angústia, a raiva, a forma como eu fiquei dentro da minha esfera íntima em virtude dessa agressão, e ainda o dano à imagem, que é o dano à figura, à pessoa, enquanto figura pública, muitas vezes aqui, a imagem da pessoa. Então, eu tenho assegurado o direito de resposta e eu tenho, ao mesmo tempo, de forma cumulativa, assegurada a indenização. Ah, professor, mas então se eu pedir uma indenização, por exemplo, pelo dano material, eu não vou poder pedir pelo dano moral? Pode. Você pode acumular o direito à indenização pelo dano material, com o dano moral e ainda com o dano à imagem. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que as indenizações, elas podem ser cumulativas.
Vamos falar ainda a respeito de algumas jurisprudências interessantes envolvendo a liberdade de manifestação do pensamento. A respeito dessa ideia de poder expressar aquilo que se pensa, o seu pensamento, o STF entendeu como constitucional manifestações que visem a descriminalização de comportamentos. Essa jurisprudência do STF, ela ficou conhecida no caso da Marcha da Maconha. Eu brinco que a Marcha da Maconha foi uma marcha meio lenta, né? Meio assim, devagar, de pessoas que visavam a descriminalização do uso dessa droga. Aí as pessoas falaram assim, ué, mas isso aí não é crime? O uso da droga não é crime? As pessoas podem sair na rua pedindo para descriminalizar esse tipo de comportamento? E o STF falou o quê? Pode sim, claro que pode. Pode sair às ruas, sim, porque isso é liberdade de manifestação do pensamento. O Estado não pode restringir esse direito. Só que cuidado, o STF, ao decidir a respeito disso, ele falou, você pode até realizar isso dentro da liberdade de pensamento, de manifestação do pensamento. Contudo, não é permitido que se faça o uso da droga, tá? Então tá bom, né, STF? Não pode fazer o uso da droga e ainda não pode ter a presença de crianças ou adolescentes. Então, olha só, ações, manifestações que visem a descriminalização de comportamentos são constitucionais. A STF decidiu isso no caso da Marcha da Maconha. O que não pode ser feito, então, é o uso da droga e a presença de crianças ou adolescentes durante essa manifestação. Ainda em relação à jurisprudência, vou destacar aqui que o STF entendeu como inconstitucional a exigência de diploma para o curso de jornalista. Então, não preciso mais de diploma para exercer a função de jornalista. Porque entendeu a STF que esse direito aqui, que existe um direito da pessoa de manifestar a sua opinião, dar a informação, e ainda estaria protegido dentro do direito à liberdade de expressão, que deve ser realizado independentemente de censura ou licença. E exigir um diploma para a pessoa manifestar a sua opinião, portanto, seria inconstitucional, tá? Então, é importante você gravar aqui essas duas jurisprudências a respeito da manifestação do pensamento. Vamos falar agora a respeito do direito à liberdade de expressão. A Constituição Federal, ela assegura o direito à liberdade de expressão de uma forma bastante ampla. E ela vai assegurar essa liberdade de expressão em vários segmentos. Ela vai falar de liberdade de expressão intelectual, de liberdade de expressão artística, científica, de comunicação. E ela vai falar ainda que esses direitos devem ser realizados independentemente de censura ou licença. O que é isso? Significa que eu não preciso de uma autorização de ninguém e o Estado não pode me proibir de exercer a minha liberdade de expressão. Logicamente, repito, esse direito à minha liberdade de expressão, ele não é um direito absoluto, pois não existem direitos absolutos. Eu não posso dizer, é minha liberdade de expressão e sair propagando discurso de ódio, de preconceito, racistas. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então, a Constituição me assegura o direito, mas, logicamente, que esse direito não é absoluto. Professora, a Constituição, então, veda a censura no Brasil? Sim, não existe censura no Brasil. Professor, e o que é que aparece lá na televisão assim? Esse programa é proibido para menores de 16 anos. Isso aí não é censura? Não, isso é classificação etária. Isso é possível, isso é constitucional. O que não pode é o Estado censurar uma determinada programação ou aquilo que está relacionado à ideia de liberdade de expressão. Vamos analisar melhor aqui a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão possui duas dimensões, uma dimensão substancial e uma dimensão instrumental. O que é isso? Quando a gente fala em liberdade de expressão, eu tenho uma dimensão substancial que está relacionada à própria ideia do pensamento, de você formar uma opinião, de você formar a sua ideia para daí você expressá-la. Então, a dimensão substancial, ela está relacionada à ideia do pluralismo político, a ideia de você pensar alguma coisa, de você ter uma ideia, ter uma opinião. Porque para você poder exercer a sua liberdade de expressão, antes disso você tem que formar um pensamento.
É ou não é? Eu sou contra a corrupção. Tá, mas para você chegar a essa conclusão, você refletiu, você pensou algo a respeito. Então, isso é dimensão substancial. Quando você for expor essa sua opinião, exteriorizar essa sua opinião, aí nós falamos em dimensão instrumental da liberdade de expressão. Então, olha só, dimensão substancial, a própria formação do pensamento, a sua ideia, a sua opinião. Dimensão instrumental é como você vai exteriorizar o seu pensamento, a tal da dimensão substancial. Aqui a gente pode dar como exemplo, inclusive, o exercício do direito de reunião. O direito de reunião é o direito de você manifestar publicamente, em locais abertos ao público, de forma pacífica, uma opinião sua, uma expressão de uma opinião sua. Então, você pensa alguma coisa, tem uma ideia, dimensão substancial. Você expressa isso, dimensão instrumental da liberdade de expressão. Seguindo aqui, em virtude desse direito à liberdade de expressão, o STF entendeu que é dispensável, que não precisa, portanto, de autorização da pessoa a ser biografada ou dos seus familiares para a reprodução de obras biográficas. Então, a pessoa que escreveu uma biografia a respeito da vida de uma pessoa, ela não precisa de autorização dessa pessoa ou, caso ela seja falecida, dos seus familiares, tá? Jurisprudência bem importante aqui a respeito da liberdade de expressão. Inclusive, no seu material, eu coloquei um trechinho da decisão do STF que vale a pena você dar uma lidinha, porque ele explica muito bem essa ideia da liberdade de expressão. Agora a gente vai começar a tratar de um tema super importante para a sua prova, que é a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a ideia da liberdade religiosa. Nós vamos encontrar aqui liberdade de consciência e de crença lá no artigo 5º, no inciso 6º, 7º e 8º da Constituição Federal. Quero que você acompanhe comigo primeiro a leitura do artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que diz assim, ó: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Olha quanta coisa a gente tem aqui, ó. A Constituição assegura a minha liberdade de consciência e de crença. E ela ainda diz que deve ser respeitado os locais de culto e as liturgias. Vamos por partes. O que é liberdade de consciência? Liberdade de consciência é a liberdade de você ter uma ideia, valores morais, espirituais, qualquer tipo de ideia que você tenha a respeito de qualquer coisa. Isso é a tua liberdade de consciência, aquilo que você tem como valor, como princípio, como fundamento. Dentro dessa tua liberdade de consciência, você pode ter uma crença. A crença, ela está relacionada à questão da religiosidade. Por isso eu posso dizer que a liberdade de crença, ela está abrangida pela liberdade de consciência. Como se a gente pudesse reproduzir assim, ó, a liberdade de consciência de uma forma mais ampla, e eu tenho dentro da liberdade de consciência a liberdade de crença, que é a liberdade de eu ter uma religião, uma parte aqui voltada para a espiritualidade. E o direito de culto, a liberdade de culto? A liberdade de culto é a manifestação da tua liberdade de crença. Então você acredita num determinado Deus, em uma determinada religião, e você vai adorar esse seu Deus lá em um culto. Você vai prestar um culto. Isso é a liberdade de culto. Então a liberdade de culto é a representação, a manifestação da liberdade de crença, que está abrangida pela liberdade de consciência. Quando a Constituição me assegura essa liberdade, esse direito todo, ela está dizendo, ó, todo mundo pode acreditar, pode ter a religião que quiser. Por isso, eu, Estado brasileiro, eu sou um Estado laico. Eu não adoto uma religião oficial. O que é isso? Como assim, professor, o Estado laico? O Estado brasileiro, ele é chamado de Estado laico, leigo ou não confessional. É tudo sinônimo. Significa que o Estado brasileiro não adota uma religião oficial, que existe uma divisão clássica aqui entre a figura do Estado e a figura da Igreja. Aqui, você fala assim, mas professora, como assim? O Estado brasileiro é laico e tem tantas coisas. Esquece isso aí. Tem os feriados. Esquece isso aí. Grava assim, ó. Estado brasileiro é um Estado laico. Por quê? Porque ele não adota uma religião oficial. Isso está previsto lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição, que está aí no seu material. Olha o que diz lá.
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Esse é o trecho que fala da parte da organização política administrativa, das vedações constitucionais. Inciso 1º. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles, os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, para tudo. Aqui, a Constituição está dizendo, Estado é separado da Igreja, não se mistura. São coisas diferentes. Diferente, por exemplo, do Estado do Vaticano, em que Igreja e Estado estão unidos. Aqui não, aqui a ideia é separar. Contudo, eu pergunto para você, a Igreja e o Estado nunca vão poder se relacionar? Aí não. Por quê? Porque a Constituição ressalva a possibilidade dessa relação de Estado e Igreja para a colaboração de interesse público. Então, muito cuidado. O Estado é laico? Sim, existe separação, mas existe a possibilidade de colaboração aqui em prol do interesse público. Ai, professora, você disse que o Estado brasileiro é laico e tal, mas você vê lá no preâmbulo da Constituição, está dizendo, o povo brasileiro, um monte de coisa lá, sob a proteção de Deus. Bom, dizer que o Estado é laico não significa dizer que o Estado é ateu. Porque se o Estado brasileiro fosse ateu, ele estaria optando por uma religião, por uma ideia, por um pensamento, e isso o Estado não faz. O Estado nem opta pelo não crer, como também não opta pelo crer aqui em uma religião específica. Aí tem essa expressão Deus lá. Isso aí não viola a ideia, o princípio aqui da laicidade? De acordo com a STF, não. Por que não? Porque de acordo com o STF, o preâmbulo da Constituição que está escrito aí no seu material, ele não tem força normativa. Não tem força normativa. Ele não obriga a mim e a você alguma coisa como se fosse uma norma, como se fosse uma lei. Então, na verdade, é só uma orientação, um valor, só assim, nós aqui, tipo, sob a proteção de Deus, mas esse Deus pode ser quem? Pode ser o cosmos, pode ser o Alá, pode ser Jeová, pode ser qualquer Deus. Então, de uma forma mais ampla, mais genérica. Mas isso não te obriga a crer nesse Deus. Entendeu? Então, por isso que o STF entende que o preâmbulo da Constituição não viola a laicidade, o princípio da laicidade, porque ele não é uma norma, ele não tem uma força normativa. Tipo, se eu não acreditar em Deus, eu vou ter alguma punição? Não, não vai ter nada, porque ali é só um comando, valor previsto na Constituição Federal. Ainda, nós temos um outro inciso aqui, que é o inciso 7º do artigo 5º, que vai falar ainda dentro da ideia de liberdade religiosa, uma obrigação do Estado, que é a de prestar a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que é uma entidade civil e militar, professora, de internação coletiva? Posso falar aqui quartéis, presídios, hospitais. O Estado ele tem um dever aqui. Um dever de assegurar a prestação religiosa, a assistência religiosa nesses locais. E em prova, ele vai te dizer assim, o Estado tem o dever de assegurar a prestação de assistência religiosa apenas às entidades civis e não nas militares. Errado. É tanto nas entidades civis quanto nas entidades militares de internação coletiva. Agora, sem dúvida nenhuma, o inciso mais importante a respeito de liberdade religiosa é o inciso 8º aqui do artigo 5º, que vai falar a respeito da chamada escusa de consciência. A Constituição, dentro da ideia de liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de crença, ela diz para mim e para você assim, eu, Estado, não vou restringir os seus direitos em virtude da sua consciência, da sua crença, de convicções de natureza política, religiosa ou filosófica. Então, o Estado está me dando essa liberdade. Eu não vou te restringir, tá? Eu sou um Estado bom, eu te asseguro essa liberdade. Beleza. Então, o Estado ele não pode restringir os meus direitos em virtude de uma convicção política, religiosa ou filosófica. Agora, isso não é absoluto. Por quê? Porque o Estado poderá restringir os meus direitos em virtude da minha consciência, da minha crença, da minha religião, quando eu me recusar a cumprir uma obrigação que é para todos e ainda não cumprir a chamada prestação alternativa. Então, olha só, você não errar esse tipo de questão, que é fácil, mas as bancas fazem uma confusão, você não pode errar. Você está me dizendo, eu não restringo seus direitos em virtude das suas convicções filosóficas, religiosas ou políticas.
mas para tudo. Se você invocar esse negócio que você acredita aí para se livrar de uma obrigação que é para todo mundo, a história muda. Então eu tenho que estar aqui, ó, para que exista a escusa de consciência, eu tenho que estar diante de uma obrigação legal imposta a todos. Obrigação que é para todos. Aí eu tenho uma obrigação que é para todos e a pessoa fala assim, eu não quero cumprir essa obrigação porque isso viola a minha convicção religiosa, a minha convicção política, a minha convicção filosófica. Mesmo assim, o Estado, respeitando os seus direitos, ele vai falar, não tem problema, eu vou te dar uma prestação alternativa. Essa prestação alternativa, ela não é uma punição, bem importante isso. Ela não tem caráter sancionatório, ela é apenas uma opção. Já que você não vai cumprir a obrigação para todos, eu estou te dando a prestação alternativa. Outra coisa para você fazer. Agora, se eu, além de não cumprir a obrigação para todo mundo, ficar de mimimi e ainda não cumprir a prestação alternativa, quero o seu diferentão, aí o que o Estado vai fazer? Não, aí não dá. Aí eu vou ser obrigado, o Estado, a restringir os seus direitos. Quais direitos que o Estado vai me restringir? Os chamados direitos políticos. Os direitos políticos. E de acordo com as bancas e com a doutrina ainda majoritária, aqui essa restrição desses direitos políticos é uma hipótese de perda dos direitos políticos. Tem muita doutrina que vai dizer que é suspensão, a gente sabe disso, mas de acordo com as bancas, elas têm adotado aqui a posição de que, nesse caso, se aplica a regra da perda dos direitos políticos. Professora, me dá um exemplo. Um exemplo. Você, menino, com 18 aninhos, coisa querida, tem que prestar o serviço militar obrigatório. O serviço militar é obrigatório para os meninos? Sim. É dispensado para mulheres e eclesiásticos. Legal, você é obrigado. Então eu tenho uma obrigação que é imposta a todos aqueles que preenchem aquelas características. Legal. Aí você vai lá e fala assim, não, eu não quero realizar o serviço militar obrigatório porque eu me recuso a pegar em armas. Pode fazer isso? Imagine, pode ser uma convicção filosófica sua, sou pacifista, sou sei lá o quê, paz mundial, eu não gosto de arma, eu não quero fazer isso. Pode alegar isso? Pode. Quando você alega isso, você está se recusando a cumprir uma obrigação que é a todos imposta. Alegando o quê? Alegando uma desculpa, uma escusa da sua consciência, aquilo que você acredita. Aí o que o Estado vai te dar? Não, tudo bem, eu respeito, então, você pensar dessa forma. Está aqui uma prestação alternativa. Se você cumprir a prestação alternativa, beleza, morreu a história. Agora, se você se recusar a cumprir a prestação alternativa, é aí, então, que o Estado poderá restringir os seus direitos. Quais direitos serão restringidos? Direitos políticos. Como que você sabe disso, professora? Está inventando isso? Não. Está lá no artigo 15 da Constituição Federal e a gente viu que para as principais bancas é uma hipótese de perda dos direitos políticos. Muito importante essa regrinha da escusa de consciência. Vamos ver algumas coisinhas ainda a respeito da liberdade religiosa. Ainda a respeito da liberdade religiosa, a gente pode destacar a questão dos símbolos religiosos em repartições públicas. Você deve saber, você deve ir aí perto da sua casa, no seu estado, no seu município. Se você for em alguma repartição pública, você pode encontrar lá um símbolo religioso. Aqui nos fóruns, por exemplo, aqui de Cascavel, você vai lá numa sala de audiência, atrás do juiz você tem um crucifixo, geralmente. Esses símbolos religiosos que estão nas repartições públicas, eles violam a laicidade do Estado brasileiro? De acordo com o STF, não. De acordo com a interpretação do STF, os símbolos religiosos em repartições públicas são caracterizados como símbolos culturais, assim como os feriados religiosos, né? Então, os feriados religiosos, eles são interpretados aqui pelo STF não como uma violação à laicidade do Estado brasileiro, e sim como algo cultural que pertence à cultura do povo brasileiro. Então, símbolos religiosos em repartições públicas não viola a laicidade do Estado, assim como os feriados religiosos. Ainda em relação ao ensino religioso nas escolas públicas, que a Constituição diz que deve ser de matrícula facultativa. Como assim, professora? Tem ensino religioso nas escolas públicas? Sim, a Constituição Federal assegura o ensino religioso nas escolas públicas, no ensino público. Só que ele vai dizer que a matrícula ela é facultativa, daí não existe uma obrigatoriedade, então, da criança lá ter aula de ensino religioso.
E mesmo assim, o ensino religioso aqui, ele não poderá ser confessional. O que é isso? Ele não pode pegar uma religião e adotar essa religião na aula de ensino religioso. Então, o que vai ser essa aula de ensino religioso? Essa aula de ensino religioso, ela poderá ser não confessional ou interconfessional. O que é isso? Não confessional vai ser aquela aula com uma exposição crítica ali de diversas religiões. Então, o professor lá do ensino religioso, ele vai expor diversas religiões. Isso é não confessional. Ou ainda interconfessional. Vai expor princípios básicos comuns a diversas religiões. Então, o que não pode é o ensino religioso de natureza confessional. Aquele que vai adotar uma única religião aqui na hora de dar aula lá de ensino religioso. Lembrando que a matrícula não é obrigatória, ela é facultativa. Tudo que a gente viu aqui, a gente vai chegar nessa conclusão, de que a liberdade de consciência, de crença, a liberdade religiosa, ela tem duas dimensões. Uma dimensão negativa e uma dimensão positiva. O que significa isso? A liberdade religiosa, a liberdade de consciência, ela tem uma dimensão negativa, na medida em que diz para o Estado que ele não pode violar esse direito do indivíduo. Então, quando a gente diz lá, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, eu estou dizendo para o Estado, ó, não faça. Dimensão negativa, não restrinja, não viole o meu direito à liberdade de consciência e de crença religiosa. Agora, tem uma dimensão positiva? Tem sim. A gente viu que o Estado ele é obrigado, por exemplo, a assegurar a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então a gente pode observar que para o Estado a liberdade religiosa ela implica em um não fazer, não violar o direito, dimensão negativa, mas também tem uma dimensão positiva, na medida em que o Estado deve assegurar a prestação de assistência religiosa, ele deve assegurar o respeito aos locais de culto. Então eu posso dizer que a liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de crença, não tem uma dimensão unicamente negativa. Ela é negativa, mas também tem uma dimensão positiva, ok? Vamos fazer alguns exercícios para a gente ver tudo isso. Nós falamos um monte de coisa para a sua prova hoje, super importante. Olha lá a primeira questão. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Certíssimo! A gente viu lá o princípio da legalidade ou liberdade de ação. Apenas a lei, aqui no sentido amplo, pode obrigar a mim e a você a fazer alguma coisa. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Próximo. A liberdade de manifestação de pensamento pode ser exercida de modo anônimo, se assim o preferir o indivíduo. Pode ser anônimo? A gente viu que é vedado o anonimato. A Constituição assegura a liberdade de manifestação do pensamento, mas veda o anonimato. A dimensão substancial da liberdade de expressão guarda relação íntima com o pluralismo político, na medida em que abarca antes a formação da própria opinião como pressuposto para a sua posterior manifestação. Olha que legal que a gente viu isso. Quando a gente falou em liberdade de expressão, eu falei que tem uma dimensão substancial e uma dimensão instrumental. A dimensão substancial, própria formação do pensamento, relacionada à ideia do pluralismo político. Lembra? Primeiro eu penso, eu reflito, para depois eu expor essa minha liberdade de expressão. Por isso, a dimensão substancial, corretíssima a questão. Próximo. A defesa em espaços públicos da legalização das drogas foi considerada pelo STF como manifestação pública compatível com o direito à liberdade de pensamento. Certíssima essa questão. A gente viu lá que o STF, no caso específico da Marcha da Maconha, entendeu que é constitucional manifestações aqui que visem a descriminalização, a legalização de drogas. Próximo. De acordo com a Constituição Federal e com base no direito à escusa de consciência, o indivíduo pode se recusar a praticar atos que conflitem com suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, sem que essa recusa implique restrições a seus direitos. Certo ou errada? Certíssima. Ah, professora, mas ele não está falando da prestação alternativa. Essa é uma questão da CESP. A questão da CESP responde aquilo que está sendo perguntado. E o que ele está dizendo? De acordo com a escusa de consciência, você, o indivíduo, ele pode se recusar a cumprir uma obrigação que é para todos lá, uma obrigação que conflitua com a sua convicção? Pode. Sem que isso implique restrição aos seus direitos? Sim, isso não vai implicar restrição dos meus direitos. Por quê? Porque o Estado vai me assegurar uma prestação
alternativa. Então, o Estado, ele em regra, não vai restringir os meus direitos, ainda que eu esteja falando aqui de uma obrigação imposta pelo Estado, tá? Então, por isso, certíssima essa questão. Próxima. No Brasil está garantida a liberdade do exercício de culto religioso, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Certíssimo também, ele só inverteu a ordem do texto constitucional, que fala é inviolável a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de culto, né? Então, certíssima questão, de acordo aí com a Constituição Federal. Ok? Era isso que tínhamos para a nossa aula de hoje. Até a próxima!